Neymar, Jorge Jesus e CBF. A coisa tá esquisitinha. É o assunto do vídeo deste domingo. Peço para você já deixar aquele like assim que chega no vídeo. Like. O like ajuda muito o crescimento do canal. Falar em crescimento, chegamos aos 120 mil inscritos. Obrigado. Vê se o sininho tá ativado e vamos para 130 mil. Próxima meta deste canal. Olha só. Hoje, Brasileirão. Jogos das 4. Vou largar meus palpites para você. Para mim, empate em Curitiba. Empate em Salvador, vitória do Grêmio na Baixada Santista. São os meus palpites para hoje. Clica no link, tá fixado no topo dos comentários. Você vai poder se divertir muito nesse domingo. Essas cotações aí o Aposta Ganha trouxe pra gente. São as cotações de agora, dessa manhã de domingo. Você pode entrar no site agora, se cadastrar, e aí você vai se divertir muito, com responsabilidade sempre, para esses jogos de domingo do Brasileiro. E toda vez que você se cadastra lá, você dá uma ajuda muito importante para o canal. Então, faça isso, tá bom? Link fixado no primeiro comentário. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu tenho dois temas aqui. Um maravilhoso e outro terrível. Sobre o meu aniversário de ontem, quero agradecer as muitas mensagens que chegaram. Quero agradecer a TNT Sports pelos lindos posts que fez ontem sobre isso. E dizer que a gente chega, com certeza, em datas assim. Eu, pelo menos, tento encarar, né? A gente tenta fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu, agradecer, porque eu acho que eu tenho muito mais motivos para agradecer do que para reclamar das coisas que a vida me deu, das coisas que Deus me deu, e vocês sabem, né, como é a minha fé, no que eu acredito e respeitando quem pensa diferente, e tentar sempre melhorar, aprender com os erros, entender que as visões sobre um determinado tema, elas são múltiplas, a minha visão não é a absoluta, a verdadeira, a mais correta. E esse contato que a gente tem no dia a dia do canal ajuda nisso, né? A gente passa a enxergar diferentes questões por diferentes ângulos. Isso é muito importante. E eu quero agradecer muito não só pelas mensagens de ontem, mas por essa parceria que a gente tem aqui, que eu tenho certeza que me faz ser uma pessoa melhor ou estar no caminho para ser uma pessoa melhor, com o debate, com a troca de ideias, com respeito a quem pensa diferente, com respeito a quem vota diferente, torce diferente, é isso. E eu gosto muito do ambiente que a gente tem aqui no canal. Então é outra das coisas positivas que aconteceram nesses 38 anos de vida. 38, podia estar melhorzinho assim, tô meio estragado, mas tá bom, 38, pelo menos tô bem aqui. Com saúde, que é outra coisa que a gente precisa sempre pedir e tentar zelar por ela, e que é fundamental, assim, eu acho que é o pilar da vida da gente, né? Eu acho que saúde, para a gente tocar em frente os nossos projetos e cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. E o amor, que eu acho que é o sentimento mais importante que a gente deve cultivar entre as pessoas, dar, receber, é algo pelo qual eu prezo muito, para mim são os pilares da nossa vida. E daí em diante a gente vai conquistando o que tiver que conquistar, tendo em ótimas doses, nas doses suficientes, esses dois ingredientes tão importantes. Obrigado pelas mensagens, tá? E vamos para mais. Vamos começar a pensar no 39, no 39º aniversário, que vai ser do mesmo jeitinho, eu comemoro sempre do mesmo jeito. O mesmo grupo de pessoas, aquelas pessoas muito próximas, muito amigas, a família por perto, quem pode estar aqui em São Paulo da família, minha família vocês sabem que não é daqui de São Paulo, é do Rio de Janeiro, e vamos que vamos, e vamos para mais. E são sempre comemorações muito bonitas, assim, que me deixam muito feliz de saber que eu tenho por perto gente que me faz tão bem. Bom, segunda coisa, essa muito triste. Acordei vendo o acidente, só para fazer o registro, obviamente, né? Eu estou distante, não estou fazendo a cobertura disso, mas estou acompanhando com muita tristeza o acidente que aconteceu na Fernão Dias, no retorno de torcedores do Corinthians de Belo Horizonte para São Paulo, após o empate no último minuto ontem contra o Cruzeiro no Mineirão. Muito triste, são 7 vítimas fatais até o momento em que eu li a notícia. Familiares, percebo nas redes sociais, tentando contato com torcedores que poderiam estar nesse ônibus e muito angustiados, alguns não estão conseguindo contato, a gente não sabe para quais hospitais todos foram levados, porque tem um número, parece que considerável aí de feridos. Uma pena, né? Não dá para falar muita coisa agora. Tem relatos de que o motorista estaria informando aos passageiros que o freio não estava funcionando, ele pode ter perdido o freio, com isso perdido o controle do ônibus. Enfim, tudo ainda é muito preliminar para a gente fazer acusações ao motorista, à empresa, às condições da rodovia, ao que quer que seja. Isso precisa ser apurado e não é o momento também da gente
entrar muito nesse campo. O momento é de prestar solidariedade, todo o apoio, todo o amparo a quem perdeu gente querida, a quem perdeu pessoas amadas e que nesse momento está sofrendo. Então, nossa solidariedade aqui. Torcedores fazem loucuras, torcedores muitas vezes abandonam suas famílias, percorrem trajetos difíceis, perigosos, às vezes em veículos que não estão nas melhores condições e muitas vezes sem que esses torcedores saibam que esses veículos não estão nas melhores condições. Eu não sei se foi esse o caso, mas é algo que a gente vê em tantos anos de futebol, já vi acontecer algumas vezes. Então, minha solidariedade é a todos os corintianos nesse momento, porque é óbvio que por mais que você não conheça, você como corintiano sente essa dor, né? De um irmão seu de torcida, de camisa, que estava indo lá, né, mostrar o apoio, estava indo lá jogar junto com o time e que perdeu a vida desse jeito. Então, minha solidariedade às famílias, aos que perderam pessoas queridas nesse acidente, a torcida corintiana de uma maneira geral, pela dor, pelo momento de luto que está vivendo aí. Tá bom? Bom, gente, vamos lá. Vamos finalmente entrar no assunto do vídeo. Hoje as introduções foram longas e era um dia especial, infelizmente com um tema muito ruim junto, mas vamos lá. Foi ontem. O Jorge Jesus, na coletiva do Al Hilal, Jorge Jesus é o técnico, para quem ainda não está situado assim, nesse negócio de Arábia Saudita, Neymar, o Neymar foi jogar no time que é treinado pelo Jorge Jesus, que é o Al Hilal, certo? E aí o Jorge Jesus deu uma entrevista coletiva e falou o seguinte sobre a convocação do Neymar. Olha, não sei por que o Neymar foi convocado, não sei. Ele falou assim, ó, ele chegou com uma pequena lesão, não vai conseguir treinar ainda com o time. Não sei quando vai estar em condições para poder jogar. Não entendo muito bem por que Neymar está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, se duvidar, se bobear, né, traduzindo para algo mais brasileiro, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não está em condições de jogar, nem treinar, quanto mais de jogar, mas sei que está na convocação. Esse é o tema que temos que discutir. Hoje não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil se está lesionado. Ele não treina, como ele pode jogar? Fecha aspas. Cara, falas contundentes do Jorge Jesus. E que, segundo o portal UOL, qual o nome do jornalista? Éder Traschini, não caíram bem na seleção brasileira de futebol. A CBF, segundo a apuração desse jornalista, já sabia da lesão do Neymar. E mesmo assim optou por convocá-lo depois de conversar com o Neymar, com o seu staff e entender que ele poderia jogar, que ele poderia estar recuperado até lá. Olha, faltam 14 dias para a apresentação do Brasil. Entre os dias 3 e 4 de setembro, a seleção vai se apresentar para o jogo contra a Bolívia, que é numa sexta-feira, dia 8, e para o jogo da terça-feira seguinte, que é contra o Peru. E aí, depois do dia 14, ele volta para a Arábia Saudita para jogar pelo Al Hilal. No mínimo, está acontecendo uma falha de comunicação aí, para dizer o mínimo. Porque talvez a CBF tenha, do staff do Neymar e do próprio Neymar, ouvido um prazo de retorno que o Jorge Jesus não ouviu. Ou, no mínimo, nós temos uma falha de comunicação. Tá? O Neymar pode ter sido mais direto no contato com a CBF sobre a data da sua volta do que foi ao Jorge Jesus. Podemos ter, numa segunda hipótese, uma diferença de expectativas, uma crença diferente de cada parte. O Jorge Jesus entendendo que a volta do Neymar não se dará, a volta aos campos, não se dará antes dos jogos das eliminatórias, e a CBF entendendo que isso é possível. Isso seria o quê? Forçar uma barra? Gente, medicina não tem esse negócio de forçar a barra. Eu não sou médico, mas eu acompanho medicina esportiva há muitos anos. Acompanho como um jornalista que trabalha no futebol, tem contatos com médicos, acompanha recuperações de jogadores há muito tempo e sabe que as previsões, claro, o corpo humano muitas vezes ele reage de formas diferentes, né? Às vezes as recuperações são mais longas ou mais curtas, dependendo de uma série de fatores, dependendo da intensidade do tratamento, dependendo do interesse do atleta em acelerar esse processo, dependendo da resposta do corpo, um monte de coisas. Não sou nenhum especialista.
tenho essa propriedade para falar, mas tenho alguns anos de jornalismo esportivo vendo situações assim acontecerem corriqueiramente, né? Então não pode ter fé, crença, não é isso, medicina não é isso. A CBF não pode convocar o Neymar simplesmente vamos chamar porque a gente tem fé que ele esteja em campo contra a Bolívia, que ele consiga se recuperar até lá. E não é assim, as coisas não funcionam assim. Existem previsões, existem prazos que precisam ser cumpridos, existem etapas de um processo de recuperação, etapas que já são previstas, desenhadas pelos médicos que acompanham o Neymar. É muito estranho o treinador que está com o Neymar no clube, trabalhando com o Neymar. Tudo bem que o Neymar chegou essa semana, acabou de ser apresentado, não houve ainda um tempo realmente de grande trabalho, mas o Neymar fez exames médicos para assinar com o Al Hilal. Então, esses exames médicos provavelmente constataram essa lesão muscular da qual o Jorge Jesus está falando. Porque o Neymar ficou um tempo fora, outra coisa que a minha experiência de jornalismo esportivo me dá segurança de afirmar. O Neymar ficou muito tempo fora, voltou, fez a pré-temporada, deu gol, deu assistência lá na Ásia com o Paris Saint-Germain. É comum acontecer de jogador voltar depois de 4, 5, 6 meses de inatividade, jogar um pouquinho e ter uma lesão muscular na sequência, pelo tempo inativo. Já vi acontecer muitas vezes. E parece ser o caso com o Neymar agora. Mas isso com certeza o Al Hilal sabia, no momento em que contratou. Ok, é uma lesão muscular, não deve ser nada grave, vai ter o retorno. Mas pelo que o Jorge Jesus está falando, a CBF está forçando uma barra. A minha interpretação do que disse o Jorge Jesus. E é isso que me preocupa. E é isso que, infelizmente, a gente não pôde perguntar ao Fernando Diniz na coletiva de sexta-feira, porque não se tinha informação da lesão do Neymar. A CBF tinha. Segundo o portal UOL, a CBF sabia da lesão, conversou com o Neymar, e o Neymar falou, não, acho que vai dar. Pode me chamar aí que até o dia 8, lá o jogo com a Bolívia, eu vou estar pronto. Mas o Jorge Jesus não está achando isso. Não, acho que não vai estar, não. Eu acho que não, acho que é só depois da data FIFA. Ele não está nem treinando. Além disso, tem uma queixa que eu acho que faz sentido de um treinador, porque quem paga a conta é o clube, quem cuida do jogador ao longo do ano é o clube, e quem tem o maior prejuízo em caso de lesão de um jogador, de um agravamento de um quadro de lesão ou de uma recuperação precipitada é o clube. O Jorge Jesus é chato pra caramba, o Jorge Jesus é uma mala, o Jorge Jesus vai encher o saco do Neymar. Eu acho o Jorge Jesus uma grande mala. Minha visão pessoal sobre o Jorge Jesus. Acho muito egocêntrico, acho um cara complicado, deve ser difícil trabalhar, eu acho tudo isso. Mas ele está no papel correto de defender o clube que ele treina, de defender o seu trabalho. Porque realmente é muito complicado você ter um jogador convocado nessas condições, tendo que atravessar o continente sem estar treinando, voltando de uma lesão. É muito arriscado esse cara sair da Arábia Saudita para ir para Belém e para depois ir para Lima, podendo terminar a sua recuperação com o repouso, com o descanso, com treinos específicos para uma recuperação. Não é que na CBF não existam médicos competentes para terminar a recuperação do Neymar. É óbvio que não. Mas convenhamos, se você tem um jogador machucado, voltando de uma lesão ou num processo de lesão, o lugar para ele terminar essa recuperação não é pegando um avião, indo para outro continente e se juntar à seleção do país dele. É continuar na cidade onde ele mora, no clube onde ele joga, treina, trabalha e se recupera. Nesse ponto, o Jorge Jesus está correto. Se a situação é realmente essa, não eu acho loucura. Ele não pode estar treinando nesse momento. Aí você libera o cara para daqui a 10 dias, 12 dias pegar um avião para jogar no Brasil. Qual o sentido? Esse cara tem que ficar aqui se recuperando. Minha impressão, com essas informações que a gente tem, a não ser que tenha algo muito diferente que a gente não saiba. Com essas informações que a gente tem, no primeiro momento, eu tendo a dar razão ao Jorge Jesus. A CBF, em outros momentos, eu sei que o Neymar não é todo mundo. O Neymar é uma figura diferente, é tão diferente a ponto de jogar na Arábia Saudita e a gente não discutir se o Neymar terá ameaçado o seu posto de protagonista, de convocado da seleção brasileira. Isso não vai acontecer nunca. Ele pode passar 2 meses em branco no Campeonato Saudita, ele continuará sendo convocado, porque ele é o Neymar, ele é o melhor jogador dessa geração, o melhor jogador tecnicamente falando. Eu sei que também você pode, por ser o Neymar,
fazer esforços um pouco maiores para tê-lo na sua convocação. Mas aí entra um negocinho que é diferente. Nível técnico, escolha de treinador, sabe? Isso é algo que tem um outro campo para a gente avaliar. Medicina, não. Medicina é medicina. O Neymar, nesse aspecto, ele não é diferente de qualquer outro jogador. Ele se machuca e tem um tempo de recuperação como qualquer outro jogador. Ele tem um corpo humano que tem lá as suas limitações, que tem os seus prazos, os seus processos que precisam correr normalmente como qualquer outra pessoa. Então, se a CBF em outros momentos já usou esse critério da volta de um jogador de lesão, de uma recuperação muito em cima da hora para uma convocação, já usou esse critério para não chamar, é estranho, é forçar uma barra, se realmente é tudo isso que está acontecendo, chamar o Neymar desse jeito. Inclusive, acho que faltou transparência por parte da CBF. A CBF conversou com o Neymar sobre isso e não externou isso publicamente. Ficaria muito melhor, se na coletiva o Fernando Diniz, mesmo sem ser perguntado, porque os jornalistas não sabiam, o Diniz dissesse o seguinte. Inclusive, gente, sobre o Neymar, quero aproveitar aqui para dizer o seguinte. Estivemos, ou o Diniz não, o médico da CBF. Chega lá o médico da CBF, senta do lado do Diniz. Gente, quero só dar um recadinho pro pessoal. Acabamos de conversar com o Neymar, ele está num processo de recuperação de uma pequena lesão muscular, nós conversamos com os médicos lá, nós acreditamos que pelo prazo, pelos cálculos que a gente fez, será possível ter o Neymar de forma segura contra a Bolívia e contra o Peru, e por isso nós o chamamos. Ponto final. Seria ótimo, muito melhor saber isso da boca da CBF do que saber da boca do Jorge Jesus com um tom de reclamação. Foi mal nessa CBF. Ou vocês acham que tudo que envolve o Neymar, qualquer coisa que seja, uma pequena lesão, tudo, a gente não vai descobrir, a gente não vai saber, isso não vai ser tornado público, a gente não vai ter conhecimento. Ora, o Neymar foi apresentado, linda festa para receber o Neymar. Aí o Al Hilal vai jogar semana que vem, vai jogar uma vez, vai jogar 2 vezes. Se o Neymar não tiver, o Campeonato Saudita agora é transmitido para o Brasil. Cadê o Neymar? Nós saberíamos disso. Seria muito melhor saber da boca da CBF, da boca do próprio Neymar, do que com o Jorge Jesus desse jeito. Externando publicamente que a CBF está forçando uma barra, dando a entender que a CBF está forçando uma barra. E é o que me parece, tá? Talvez eu fosse convencido do contrário se a CBF desse os seus argumentos e se antecipasse ao Jorge Jesus. Mas com o que eu tenho de agora, um silêncio da CBF sobre esse assunto, as apurações de alguns jornalistas e a fala do Jorge Jesus, que entra na minha cabeça com lógica. Tento sempre ir para um aspecto lógico daquilo que é falado para mim, daquilo que eu ouço. Me parece ter lógica o que o Jesus está falando, eu tendo a dar razão ao mala do Jorge Jesus, com todo respeito. E aí, gente, vamos ver o que vai ser essa relação Jorge Jesus e Neymar. Eu acho que está muito cedo, tem muita gente já antevendo que vai dar problema, que vai ter rota de colisão, que vai ter choque, que vai ter trombada, que vai dar ruim. Eu acho um pouco precoce, mas entendo que o Jorge Jesus não vai ser um cara que vai, é o Neymar, eu vou pisar em ovos aqui, porque senão a corda vai estourar pro meu lado. O Jorge Jesus, eu acho que ele tá pouco se lixando para isso. Já ficou claro o recado inicial que ele quis dar na coletiva. Eu acho que esse recado, ele não é apenas para a CBF. Eu acho que esse recado o Jorge Jesus deu para o próprio Neymar. Escuta, meu velho, se você achar que isso aqui é colônia de férias, que você viaja para onde você quiser, quando você estiver estrupiado, machucado, arrebentado, e a gente aqui vai ficar batendo palma, eu não vou. Essa coletiva do Jorge Jesus é para mandar recados para o próprio Neymar. Então, vejamos, aqui não tem a pressão da Champions, aqui não tem a imprensa europeia em cima de você, ou a imprensa brasileira, mas aqui você vai ter que dançar a dança bonitinho como todo mundo. Acho que o Jesus também quis marcar um território, demarcar uma linha na frente do Neymar. Primeiro capítulo de alguns, talvez, que tenhamos daqui para frente. O que você pensa sobre esse assunto? Você convocaria o Neymar? Hoje, dia 20 de agosto. Dia 3, dia 4 de setembro, tem que se apresentar na seleção para jogar dia 8. E nesse momento ele está voltando de uma lesão muscular, ele está com uma lesão muscular e não está treinando nem jogando. Você convocaria ou não? A CBF está forçando uma barra ou não? Tendo a achar que está. O que você pensa? Deixa nos comentários. Ótimo domingo, bom almoço para quem está vendo na hora do almoço. Eu sei que domingo o almoço sai mais tarde. Hoje aqui o almoço não sai antes das 3, para você ter uma ideia. Hoje vai demorar. Domingo é assim mesmo, a gente ainda está na ressaca entre aspas de ontem, porque ontem eu fui com muita moderação, ontem eu fui de boa, só não fui com moderação na carninha, no resto eu fui na manhã. Então,
Bom almoço, juízo, like do vídeo se você ficou até o final e tchau.